Quem exatamente é essa criatura sobre a qual Deus nos advertiu? E quando ela voltará? Leviatã é descrito com fogo em seu hálito e uma armadura que nenhuma arma consegue atravessar. Não é um mito, é uma força viva e real que nenhum ser humano pode controlar. Você já ouviu esse nome antes? Mas o que a Bíblia realmente diz sobre Leviatã muda tudo. Deus o chama de obra-prima do caos, mantido vivo nas profundezas inexploradas do oceano. Por que Deus manteria algo assim vivo? E o que ele está esperando? Porque toda vez que essa criatura aparece nas Escrituras, algo grande acontece. O mundo começa a desmoronar. A maioria das pessoas foca nos milagres de Jesus ou nas profecias do Apocalipse. Mas, escondida à vista de todos, há uma criatura descrita com mais detalhes do que qualquer outra na Bíblia. Então, de onde ele veio? Os primeiros capítulos de Gênesis nos dizem: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. É aí que começa a história de Leviatã, no oceano profundo e escuro, antes de haver terra ou luz. Leviatã aparece poucas vezes, mas cada menção é importante. O Salmo 104 diz: ali passam os navios, e o Leviatã, que formaste para nele folgar. Imagine isso. Deus permite que essa criatura do caos brinque no mar. Ele não é um acidente cósmico. Deus o criou, colocou-o ali, mantém-no ali, e é isso que o torna inquietante. Ele não é bom, não é mau, é simplesmente indomável, algo selvagem e antigo que só Deus pode controlar. Algumas pessoas dizem que ele é uma serpente gigante, talvez até um crocodilo exagerado pelo mito. Outros o chamam de símbolo do orgulho ou até de Satanás, mas a Bíblia não o explica, apenas o descreve. É por isso que Jó 41 se destaca. Quando Deus finalmente fala com Jó, ele não o conforta primeiro. Ele fala sobre a criação, a neve, as estrelas, os animais selvagens, e então dedica 34 versículos ao Leviatã. Isso é mais espaço do que é dado aos anjos ou até à humanidade. Deus descreve suas escamas firmemente unidas, fogo saindo de sua boca e um rastro que faz o mar ferver. A mensagem é clara: ninguém pode derrotar essa criatura, nem Jó, nem ninguém. Deus diz: basta tocá-lo uma vez para nunca mais querer tentar. Então por que Deus mostraria esse monstro a Jó enquanto ele sofre? Porque o ponto de Deus não é a dor, é a perspectiva. O mundo de Jó parecia fora de controle, e Deus o lembra: até o caos me obedece. Esse é o coração da passagem. Leviatã mostra que Deus governa mais do que conseguimos compreender. Ele está além de nós, mas não além de Deus. Com o tempo, as pessoas o transformaram em símbolo ou mito, mas a Bíblia nunca o suaviza. Apenas o deixa vivo, sob a autoridade de Deus. O que levanta uma nova pergunta: por que Deus o mantém vivo? Por que forjá-lo nas profundezas, dar-lhe poder e deixá-lo sozinho? Talvez porque sua existência ainda tenha um propósito que não conseguimos ver. O nome Leviatã significa o que se torce. Isso é tudo o que o hebraico nos dá. Já mapeamos continentes e exploramos o espaço, mas o mar ainda guarda mistérios. Mesmo hoje, encontramos criaturas que nenhum olho humano jamais viu. Leviatã não é apenas um mito antigo. Ele faz parte de um mundo que ainda não entendemos por completo. A Bíblia nunca diz que ele morreu, apenas que um dia, no fim de todas as coisas, o próprio mar voltará a tremer. Quanto mais seguimos os rastros de Leviatã pela Bíblia, mais o padrão se destaca. A maioria das pessoas conhece o dragão do Apocalipse, mas Leviatã aparece muito antes disso, séculos antes, no livro de Isaías. É aí que a história deixa de ser lenda e se torna profecia. Em Isaías 27:1, o profeta escreve: naquele dia o Senhor castigará com a sua espada dura, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Isso não descreve um mito. Está falando de uma criatura real colocada sob o juízo de Deus.
Mas aqui está o detalhe estranho. A Bíblia nunca mostra esse julgamento acontecendo de fato. Então por que Isaías fala de um dragão à espera de execução e por que as Escrituras nunca mostram isso? Leviatã não é apenas indomável, ele está inacabado. Ele não é um inimigo derrotado, é uma criatura ainda aguardando seu acerto de contas final. Os ouvintes antigos entenderiam a linguagem de Isaías imediatamente. As expressões hebraicas Nachash Bariash e Nachash Akalaton significam serpente veloz e serpente tortuosa. Elas espelham histórias de culturas vizinhas, mitos de deuses enfrentando monstros do caos para trazer ordem ao mundo. Em textos ugaríticos, o deus da tempestade Baal derrota um monstro marinho de 7 cabeças, chamado Lotan. No mito babilônico, o deus Marduk mata a deusa do mar Tiamat e usa seu corpo para formar o céu e a terra. Mas na história hebraica, o padrão se inverte por completo. Deus não luta contra o caos para criar ordem. Ele fala, e o caos obedece. A criação não vem da batalha, vem do comando. E ainda assim, Leviatã permanece. É como se Deus escolhesse deixar viva uma pequena parte do caos dentro de sua criação. E o que isso significa para nós? Essa não é apenas uma linguagem simbólica, é uma pergunta teológica séria. Quanto poder Deus permitiu permanecer indomado em seu mundo? Você veria os oceanos da mesma forma, sabendo que algo antigo talvez ainda esteja se movendo sob suas águas? O Salmo 74 volta a tocar nesse tema. Diz: esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste por alimento às criaturas do deserto. Isso descreve algo do passado ou algo ainda por vir? A Bíblia não diz. E esse silêncio parece intencional. Já na época dos primeiros pais da igreja, Leviatã se tornara um problema a ser explicado. Orígenes o chamou de metáfora. Agostinho o chamou de orgulho. Eles não o negaram, mas mudaram o que ele representava. Mas o mar não esquece tão fácil, e nem as Escrituras. Por que Deus gastaria tantos versículos descrevendo uma criatura que ele não destrói? Talvez porque Leviatã não seja inimigo de Deus. Talvez ele seja instrumento de Deus. Pense novamente no Salmo 104. Ele descreve Leviatã brincando no mar que Deus criou. E em Jó 41, Deus fala dele com orgulho, não com condenação. Isso não é linguagem de punição, é linguagem de controle. Com o tempo, essa ideia passou a incomodar. Alguns escritos judaicos diziam que Leviatã seria morto e servido no fim dos tempos. Outros diziam que ele já estava morto. Outros ainda diziam que ele está vivo, esperando o julgamento. A confusão só cresceu e aos poucos Leviatã foi deixado de lado. Na era medieval, sobreviveu principalmente em lendas e bestiários, meio mito, meio memória. Mas as Escrituras nunca o apagaram. Ele ainda está lá, respirando por baixo das palavras, esperando o fim. Agora avance até o livro do Apocalipse. Apocalipse 12 mostra um dragão arrastando 1/3 das estrelas do céu. Apocalipse 13 revela uma besta que sobe do mar. E Apocalipse 20 termina com esse dragão preso em correntes e lançado no abismo. Junte essas peças e o padrão fica claro. Isaías mostra Leviatã esperando o julgamento. O Apocalipse mostra esse julgamento finalmente acontecendo. Isso não é coincidência, é continuidade. A mesma criatura que aparece na profecia retorna no Apocalipse. Aquele que era e não é e ainda virá. E isso leva a uma pergunta maior. Se Leviatã aparece tanto no começo quanto no fim, ele não é apenas um símbolo. Ele é um fio que percorre toda a história. Criação, rebelião e restauração. E o que isso significa agora? E se o conflito final não for apenas espiritual, mas alcançar até os lugares mais profundos do mar, onde Leviatã ainda espera? O dragão ainda não foi destruído. Ainda não. Mas seu fim já foi escrito. E aquele que o nomeou já preparou a espada. As pessoas costumam dizer que a Bíblia começa com ordem, mas isso não é totalmente verdade. Antes de haver luz, terra ou sequer uma palavra falada,
Algo já existia, algo antigo. Gênesis 1:2 não descreve um vazio calmo e inofensivo. Fala do abismo, águas escuras sobre as quais o Espírito de Deus pairava. A palavra hebraica para abismo é teon, e ela sugere algo mais antigo que a própria criação, um caos que já estava lá, à espera. Se seguirmos essa trilha de volta antes de Gênesis, antes de Israel, antes da Bíblia ser escrita, encontramos algo que muitas culturas antigas temiam. Leviatã não aparece de repente nas Escrituras. Ele já é presumido como existente. Então, o que o mundo antigo acreditava que vivia debaixo daquelas águas muito antes de Moisés escrever sobre o princípio? E por que a Bíblia ecoa histórias que nunca conta por completo? Na Babilônia havia Tiamat, a deusa do caos, um dragão marinho cujo corpo foi dividido pelo deus Marduk para formar o céu e a terra. Na Fenícia, contava-se sobre Yam, a serpente marinha da desordem, derrotada pelo deus da tempestade Baal. Na mitologia nórdica, a serpente de Midgard circundava o mundo, à espera do dia em que se ergueria para lutar contra Thor. Cada uma dessas civilizações, diferentes em língua e cultura, via o caos da mesma forma, não como um vazio, mas como algo vivo, algo que precisava ser enfrentado antes que a ordem pudesse existir. Essa ideia não era estranha aos israelitas. Eles viveram entre os babilônios, negociaram com os fenícios, ouviram suas histórias. Mas repare em algo único. Nos outros mitos, o monstro é sempre morto, Tiamat é vencida, Yam é esmagado. A serpente de Midgard está destinada a morrer. Mas na Bíblia, Leviatã nunca é destruído. Ele é descrito, nomeado, temido e deixado vivo. Esse silêncio é intencional. Ele sugere que Leviatã não pertence ao passado, mas à própria criação, ainda contido, ainda presente. Gênesis fala do Terron, mas nunca diz o que vive ali. E séculos depois, Jó descreve Leviatã como se todos já soubessem do que se trata. Ele não é apresentado, ele é relembrado. Isso deveria nos fazer refletir. Toda cultura fala de um monstro marinho derrotado, mas as escrituras de Israel falam de um que ainda respira. Talvez Leviatã não seja um mito. Talvez ele seja mais antigo que o mito. Um texto antigo fora da Bíblia, 1 Enoque, nos dá mais detalhes. Ele descreve duas grandes bestas criadas ao mesmo tempo, Leviatã, destinado ao mar, e Behemoth, à terra. Cada um foi restringido ao seu domínio até o julgamento final. O texto diz: naquele dia, 2 monstros serão separados, uma fêmea chamada Leviatã, habitando no abismo do oceano, e outro, um macho chamado Behemoth, no deserto. Não faz parte das Escrituras, mas mostra como os antigos enxergavam o mundo, como um lugar onde forças do caos não foram apagadas, apenas contidas, à espera do dia em que seriam libertas. Textos antigos descrevem um equilíbrio entre duas forças de caos, uma no mar, outra na terra, ambas contidas, aguardando o tempo em que seriam libertas. Será por isso que o livro do Apocalipse descreve bestas surgindo tanto do mar quanto da terra? A maioria das pessoas nunca foi ensinada a ver Leviatã como parte da própria estrutura do mundo, mas muitos antigos rabinos e místicos judeus acreditavam exatamente nisso. Eles o viam não como maligno, mas como um limite, uma força viva que mantinha as águas contidas sob o comando de Deus. Pense nisso. Por que Deus descreveria Leviatã com tanto detalhe e admiração em Jó 41, se ele fosse apenas um símbolo de orgulho ou do mal? A passagem soa mais como um cântico de maravilhamento do que um aviso. Ela descreve algo real, algo preservado, não destruído. E se Leviatã não apenas sobrevive, mas serve? E se ele fizer parte do plano de Deus para o fim dos tempos, uma peça final da criação que se moverá quando chegar a hora? É aí que o mistério se aprofunda. Todas as civilizações antigas contavam histórias de serpentes marinhas que representavam o caos, mas apenas a Bíblia deixa a sua viva.
Leviatã parece existir antes das nações, antes da história, talvez até antes da criação revelada. É como se sua presença estivesse escrita na estrutura do mundo, um lembrete de que uma medida de caos ainda existe sob o controle divino. Os escritores antigos pareciam saber disso. Alguns insinuaram isso discretamente nos Salmos. Outros ligaram Leviatã a Behemote, a besta da terra. O livro de Enoque preservou essa crença muito tempo depois de outras tradições desaparecem. Com o tempo, escribas suavizaram essas ideias. Transformaram batalha em metáfora, fúria em poesia, presença em parábola. Mas nem todos aceitaram esquecer. Algumas verdades ficaram guardadas nas entrelinhas, esperando por quem continuasse procurando. Então precisamos perguntar, por que mencionar Leviatã se ele fosse só um mito? Por que dar espaço a ele nas escrituras se não tivesse nenhum papel a cumprir? E se ele nunca foi destruído, apenas contido? Então a próxima pergunta é inevitável. Onde ele está agora? A Bíblia diz que os mares e o abismo foram confinados, não apagados. A ciência moderna pode ter encontrado algo que ecoa essa ideia. Em 2014, geofísicos descobriram evidências de um imenso oceano oculto, cerca de 640 quilômetros abaixo da superfície da Terra, preso dentro de uma camada mineral chamada ringwoodita. Estima-se que ele contenha 3 vezes mais água do que todos os oceanos da superfície juntos. A Bíblia fala das fontes do abismo, águas seladas dentro da terra. Poderia ser o mesmo lugar? Se Leviatã foi confinado nas profundezas, talvez seja lá que ele ainda esteja. E se isso for verdade, talvez tenhamos acabado de encontrar sua prisão e talvez essa prisão esteja começando a se romper. Estimativas sugerem que esse reservatório contém 3 vezes mais água do que todos os oceanos da superfície da Terra juntos. Cientistas agora o chamam de Oceano Oculto, enterrado profundamente na fronteira entre o manto superior e o inferior. Muito antes de os instrumentos modernos detectarem sua existência, as Escrituras já falavam dessas águas. Gênesis 7:11 menciona as fontes do grande abismo se rompendo durante o dilúvio, e Provérbios 8:28 fala de Deus fortalecendo as fontes do abismo. Esses versículos não usam linguagem poética, eles descrevem águas reais, seladas sob a terra. A ciência moderna, talvez sem perceber, começou a ecoar o que a Bíblia disse há milhares de anos. Essa conexão levanta uma pergunta: e se as águas profundas da terra não forem apenas geológicas, mas também teológicas? Isaías 27:1 diz: naquele dia o Senhor castigará com a sua espada dura, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o monstro que está no mar. Esse versículo não fala do passado, é uma profecia. Se Leviatã foi designado para o abismo, será que esse oceano oculto é o lugar onde ele foi confinado? Não destruído, mas contido? O que os escritores antigos descreveram com reverência, a ciência moderna encontrou com dados. É como se o abismo descrito por Isaías estivesse gravado na própria estrutura do planeta. Com o tempo, no entanto, a teologia mudou. Os estudiosos medievais reinterpretaram Leviatã, transformando-o de um ser vivo em um símbolo de orgulho, pecado ou engano de Satanás. Pais da Igreja como Agostinho o descreveram como uma alegoria. Outros o trataram de forma tão metafórica que sua existência física foi apagada da doutrina por completo. Mas as Escrituras nunca o removeram. Jó 41 ainda o descreve em detalhes vívidos. O Salmo 74 ainda se lembra dele. Isaías ainda aponta para seu juízo final. Então, por que ele foi suavizado com o tempo? A resposta pode ser simples. Leviatã não se encaixava facilmente na teologia. Ele era estranho demais, incontrolável demais, um lembrete constante de que Deus permite forças além da compreensão humana. Sua existência desafiava a ideia de uma criação perfeitamente organizada. Então os teólogos o domaram com interpretações.
mas a terra em si não esqueceu. Aquele oceano oculto ainda existe, mais profundo do que qualquer sonda ou câmera pode alcançar. Jó 38,16 pergunta: entraste tu até as fontes do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo? A pergunta continua sem resposta. Nós não entramos. E talvez ainda haja algo lá. Será que as profundezas guardam mistérios que não devíamos desvendar? O Apocalipse pode sugerir isso. Ele começa com uma besta surgindo do mar e termina com as palavras: e o mar já não existia. Isso não é apenas uma mudança de cenário, é a remoção do caos. Nas Escrituras, o mar representa a última barreira entre a desordem e a paz perfeita. Quando ele desaparece, a rebelião termina. O mar é de onde a besta emerge, onde Leviatã espera, onde o caos ainda se move sob o controle de Deus. Então, quando Deus apaga o mar, ele apaga o palco onde o mal um dia surgiu. Todas as culturas ao longo da história contaram histórias sobre algo vasto e enroscado sob a terra ou o mar, algo que desafiava a ordem. Agora, a ciência confirmou a existência de um espaço profundo dentro do planeta onde tal presença poderia habitar. Isso é coincidência ou convergência? A história de Leviatã ainda não terminou. Ele pode estar preso, mas não desapareceu. Ele é mais do que uma criatura do passado, é um lembrete, um sinal de algo que ainda está se desenrolando, e da próxima vez que ele aparecer, segundo as Escrituras, não será sob as ondas, será acima delas. Se o mar representa o último domínio do caos indomado e Leviatã é seu guardião oculto, então a besta que emerge do mar em Apocalipse não é uma criatura nova, é a mesma força finalmente revelada. Apocalipse 13 começa com uma das visões mais perturbadoras das Escrituras. Vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A descrição é clara e intencional. Isso não é um símbolo vago nem um mito. É um ser de poder e corrupção, emergindo diretamente das profundezas que um dia abrigaram Leviatã. A conexão é forte demais para ser ignorada. Aquilo que começou como uma criatura misteriosa em Jó, nos Salmos e em Isaías, agora ganha forma completa no Apocalipse. É como se algo antigo estivesse esperando sob as profecias e agora emergisse pela última vez. Observe os detalhes: 7 cabeças, 10 chifres, coroas e nomes que desafiam Deus. Isso não é apenas um monstro, é um sistema, uma estrutura de poder que domina e engana. E se seguimos sua forma, começamos a ver algo familiar. Ele reflete a própria humanidade. Você provavelmente aprendeu que a besta do Apocalipse representa Satanás ou símbolos de impérios malignos. Mas e se for ambos? E mais? E se essa besta for a forma final de Leviatã, não mais escondida nas profundezas, mas agora governando através dos sistemas do mundo? Nesse sentido, Leviatã torna-se o plano original da dominação, uma força que reaparece em Apocalipse vestida de coroas e autoridade. Sábios judeus antigos frequentemente associavam Leviatã ao próprio caos, não apenas como criatura, mas como princípio vivo, símbolo da desordem contida pela vontade de Deus. O livro de Enoque até descreve Leviatã como uma fêmea, enrolada no abismo aquático, aguardando o dia de sua libertação. Esse detalhe importa. Mostra que ela não é passiva nem derrotada, mas poder contido, à espera do momento certo. A besta do Apocalipse carrega essa mesma energia. É o caos adiado, não destruído. Muitos pensadores cristãos antigos acreditavam que a besta representava Roma, e isso fazia sentido em seu tempo. Mas o padrão sobrevive a qualquer império. A imagem de um sistema poderoso que se levanta, domina e engana se repete ao longo da história. Isso porque não é apenas político, é espiritual. Leviatã foi a primeira versão desse padrão. A besta é a última. O Salmo 74 diz que Deus esmagou as cabeças dos monstros marinhos, no plural.
mas também menciona Leviatã de forma específica, singular e única. Por que destacá-la, a menos que ela seja diferente? Por que descrevê-la em Jó com tanto detalhe e admiração, se fosse apenas uma metáfora? E por que o Apocalipse volta ao mar, justamente o lugar onde se dizia que ela habitava, para descrever a ascensão da besta? Apocalipse 13 vem logo após o capítulo 12, onde o dragão, identificado como Satanás, é lançado à terra. Essa conexão importa. O dragão dá poder à besta. Os dois não são inimigos distintos, mas forças conectadas. O dragão é a fonte, a besta, sua expressão. Ambos compartilham a mesma assinatura da rebelião. Sob essa luz, a besta pode ser vista como a forma final de Leviatã, vestida de autoridade e ativa nos sistemas humanos. As pessoas a seguem não porque parece santa, mas porque oferece controle, ordem e segurança nascida do caos. Talvez não vejamos mais Leviatã como uma criatura do mar, mas seu padrão é visível nos sistemas sob os quais vivemos. Burocracias que sufocam a verdade, governos que vigiam cada passo e culturas que exaltam a imagem acima da substância. Esses são os chifres e coroas modernos. As vozes que espalham engano hoje não são míticas, são políticas, tecnológicas e culturais. O Apocalipse não descreve a besta como um monstro escondido numa colina. Descreve um sistema global presente em toda instituição que se levanta contra Deus enquanto promete paz. Pense no que o mar representa. Não é só água. É profundidade sem limite, poder sem controle, o mesmo ambiente que sustentava Leviatã. A besta emerge dele já formada, o que significa que esse caos sempre fez parte da história. A besta não é uma invenção nova, é a antiga força de Leviatã reaparecendo em forma humana. O livro do Apocalipse não apresenta um novo pesadelo, mas revela a conclusão de um que começou antes de Gênesis. A besta não governa apenas pela violência, mas pela imitação e influência. Substitui a verdade pela ilusão, prende as pessoas não concorrentes, mas com conforto e conveniência. É assim que Leviatã age. Faz o caos parecer salvação e o controle, segurança. Apocalipse 13, 7 diz que a besta recebe autoridade sobre todas as tribos e nações. Isso não é tirania local, é domínio global. E o versículo 3 diz que uma de suas cabeças parece mortalmente ferida, mas se cura, imitando a ressurreição. O mundo se maravilha, não porque teme a besta, mas porque a admira. Esse é o laço. E se essa besta já estiver aqui, não como um monstro literal, mas como os sistemas dos quais dependemos todos os dias? As tecnologias que vigiam, as ideologias que redefinem a verdade, a cultura digital que recompensa a obediência. Seria Leviatã falando por novas bocas? A besta pode não ser uma pessoa, mas uma rede, uma força espiritual e social que atravessa nações, política e tecnologia. Você não deveria procurar por chifres e escamas. Deveria reconhecer o padrão. Leviatã nunca foi só uma serpente, sempre foi o sistema. O mar sempre foi seu palco. As coroas sempre representaram poder compartilhado. E sua blasfêmia sempre soou razoável, até moral. O perigo é que as pessoas farão as pazes com ela porque ela oferece conforto. O alerta do Apocalipse não começa com terror aberto, mas com sedução. A besta surge não como horror, mas como esperança. Promete paz, enquanto fala as palavras do dragão. O teste não é como ela parece, mas o que ela diz e quais verdades ela silencia. A Leviatã, descrita em Jó 41, era orgulhosa e indomável. E a besta do Apocalipse herda essa mesma natureza. Ela não pede adoração, exige. A humanidade, cansada da incerteza, a entrega de bom grado. Nesse momento, Leviatã já não está escondida no mar. Está entronizada nos sistemas do mundo. O Apocalipse revela o momento em que a contenção termina, quando o caos outrora limitado é liberado. O monstro não foi destruído, foi coroado. E isso leva à pergunta mais difícil de todas. Se a besta é a forma final de Leviatã,
O que exatamente Cristo enfrentará quando retornar? Porque isso é mais do que uma criatura. É a rebelião tornada global, um poder entranhado em toda a estrutura de orgulho. As Escrituras dizem que será preciso a espada que sai da boca de Deus, a própria palavra, para derrubá-la. Se a besta do Apocalipse é Leviatã coroado, o que acontece quando essa coroa lhe é tirada? O que sobra por baixo de todos os sistemas, tronos e tecnologias construídos sobre seu padrão? O Apocalipse descreve uma guerra final, mas não trata apenas do colapso de nações ou da queda de impérios. É também sobre algo antigo que ainda vive dentro de nós. Jó não pôde capturar Leviatã com um anzol, e nós também não podemos, porque essa criatura não habita apenas o mar, ela também se esconde na alma. As histórias em Isaías, Jó, Salmos e Apocalipse não são relatos isolados. Descrevem o mesmo conflito contínuo por ângulos diferentes. O Salmo 74 fala de Deus esmagando as cabeças dos monstros marinhos e quebrando Leviatã. Jó 41 descreve uma criatura tão poderosa e orgulhosa que nenhuma arma humana pode tocá-la. Isaías 27 promete que um dia Deus matará a serpente tortuosa no mar. O Apocalipse completa o quadro, mostrando a besta sendo derrotada por Cristo, o cavaleiro que não carrega uma arma de guerra, mas uma espada que sai de sua boca, símbolo da verdade. Essas passagens apontam todas para uma mesma realidade. Leviatã representa o caos, a rebelião e o orgulho, tanto cósmico quanto pessoal. Por isso essa guerra sempre esteve oculta à vista de todos. Leviatã não é apenas um monstro nas profundezas. Ele também é um reflexo do coração humano. Jó 41,34 diz: Ele é rei sobre todos os filhos do orgulho. Isso não é uma metáfora, é um diagnóstico. A serpente no mar é também o orgulho que habita dentro de nós. E o orgulho, quando admirado ou justificado, não pode ser destruído à força. Não se pode matar o que se defende. A força de Leviatã não vem de suas escamas ou do fogo, mas da ideologia, das mentiras e autojustificações que as pessoas protegem. Ele nem sempre ruge, às vezes sussurra. Esconde-se no orgulho, nas desculpas e na recusa em abrir mão do controle. Por isso, a batalha não é travada com armas, mas com verdade, arrependimento e humildade. Ela é vencida ao entregarmos a Deus aquilo que não conseguimos dominar por nós mesmos. O Leviatã das Escrituras é tanto externo quanto interno. No mundo antigo, serpentes marinhas simbolizavam caos e ameaça política. Mas nas Escrituras, Leviatã representa também a rebelião da natureza humana, a inclinação a resistir à autoridade divina. É por isso que ele sobrevive não apenas nos sistemas de poder, mas no coração humano. Vive em movimentos e instituições que colocam o eu acima de Deus, a imagem acima da verdade, o espetáculo acima da substância. A serpente nem sempre destrói abertamente, às vezes persuade em silêncio. É por isso que o Apocalipse descreve a voz da besta como uma que comanda adoração. Ela não conquista apenas pelo medo, mas pela ilusão e pelo conforto. Essa é a guerra por trás de todas as outras guerras, entre o orgulho e a entrega, entre a verdade e o autogoverno. O Leviatã espiritual não emerge do mar, mas do orgulho, do medo e do desejo de controlar. É por isso que a vitória final de Cristo não é apenas cósmica, é pessoal. Sua espada, a palavra da verdade, corta mais fundo do que qualquer arma. Ela atinge a raiz da rebelião dentro de nós. Jó 41 não foi escrito para entreter, mas para nos confrontar com nossos limites. Deus lembra a Jó que só ele pode controlar aquilo que o homem não pode. Leviatã é mais do que uma criatura. É uma lição sobre a futilidade do controle humano e a necessidade da autoridade divina. Em Apocalipse 19, Cristo derrota a besta não com exércitos, mas com a verdade proclamada. Leviatã, em todas as suas formas, cósmica, sistêmica e pessoal, é desfeito. Esse é o verdadeiro enredo, a guerra do mar à alma, do monstro ao espelho.
Leviatã nunca foi apenas uma criatura das profundezas. Ele é a vontade que se recusa a se render, o caos que vive no orgulho e a rebelião que só Deus pode pôr fim. Você precisa entender o quanto esse inimigo é inteligente. Leviatã não ataca com barulho ou fúria. Ele se esconde por trás das aparências, usa a religião, cita as escrituras e fala a linguagem da justiça. Incentiva as pessoas a encontrarem sua própria verdade. Constrói movimentos que parecem morais, mas são fundados na rebelião. É por isso que a profecia de Isaías 27 ainda aguarda cumprimento, porque a serpente ainda se contorce, não apenas no mar, mas na forma como as pessoas pensam. O Salmo 74 descreve Deus esmagando as cabeças dos monstros marinhos. Mas Leviatã ainda não se foi. A guerra continua, não em campos de batalha, mas nos hábitos, crenças e corações. E se a luta já nos cercou? E se a batalha não estiver adiante, mas já acontecendo em nossa cultura, nossa fé e até em nosso pensamento? Muitos descartaram a linguagem sobre Leviatã como poética ou simbólica, chamando-o de crocodilo ou mito. Mas e se esse debate for parte do plano do inimigo? A maneira mais fácil de vencer uma guerra é convencer as pessoas de que não há inimigo. Às vezes a negação não vem do ódio, mas do medo. Teólogos que não conseguiram encarar a ideia do poder de Leviatã o reduziram a uma metáfora. Mas as Escrituras nunca o tratam assim. A Bíblia o apresenta como real, criado por Deus e sujeito apenas a Ele. Quando o Apocalipse descreve a expressão final dessa força, não se esconde atrás de simbolismo. Mostra a besta usando coroas, governando nações e espalhando engano por todo o mundo. O Leviatã, que começa no coração, acaba moldando os sistemas do mundo. Esse é o padrão, o invisível tornando-se visível, o orgulho pessoal transformando-se em rebelião pública. O conflito final não será travado com armas físicas, mas entre verdade e distorção. A guerra não está por vir, ela já está aqui. Cada ato de orgulho, cada defesa do pecado, cada sistema que rejeita Deus enquanto reivindica virtude, faz parte do campo de batalha. Leviatã se move silenciosamente por tudo isso. Mas ele não vencerá. Não porque a humanidade seja forte, mas porque Cristo está voltando. A mesma voz que acalmou o mar voltará a comandar o caos. Quando sua espada for desembainhada, cortará mais fundo que qualquer arma, separando verdade de mentira, orgulho de arrependimento e luz de trevas. Essa é a guerra oculta da qual já fazemos parte. Nunca foi apenas uma luta por sobrevivência, mas por domínio, por quem tem o direito de governar a criação e comandar o próprio caos. O Apocalipse não termina com uma vitória humana, mas com uma restauração divina. Não mostra pessoas derrotando a besta por força ou sabedoria. Termina com um trono e um cavaleiro. Apocalipse 21 começa com estas palavras: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Não há mais mar, não há mais lugar para a besta emergir, não há mais berço para Leviatã. O significado é claro: a fonte do caos desapareceu. O mundo que antes lhe dava poder foi recriado. Na mente hebraica, o mar nunca foi apenas água, representava o próprio caos. Quando o Apocalipse 21 declara que o caos foi finalmente derrotado, isso é mais do que a criação de um novo mundo. É a criação de um mundo sem ameaça, sem abismos ocultos, sem Leviatã. Estamos acostumados a ver o mar como belo e misterioso, mas o Apocalipse fala como profecia, não como poesia. O mar é removido da história, porque sua remoção marca o fim da rebelião. O dragão caiu, a besta foi lançada no lago de fogo, e o domínio que produziu ambos foi apagado. Ainda assim, nem isso é o clímax verdadeiro. A vitória foi anunciada muito antes do Apocalipse, quando Jesus acalmou a tempestade. Em Marcos 4:39, ele se levantou no barco, enfrentou o vento e o mar e disse: Acalma-te, silencia.
Os discípulos ficaram aterrorizados não pela tempestade, mas por sua autoridade. Perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Naquele momento, Jesus não fazia apenas um milagre, ele demonstrava domínio sobre o próprio caos que os antigos temiam. Gênesis foi ecoado, as perguntas de Jó respondidas, os salmos cumpridos e a serpente de Isaías silenciada. O que começou em Gênesis com Deus impondo limites ao mar, termina em Apocalipse com esses limites se tornando desnecessários. A besta é julgada, o mar desaparece e Cristo reina de um trono que jamais será desafiado. Isso não é um retorno ao Éden, é algo maior. Não há serpente porque não há jardim a ser tentado. Não há mar porque não há Leviatã para agitá-lo. A vitória final não é sobre destruição, mas sobre desfazer, o desmonte completo do caos. Se Leviatã foi o último eco da rebelião, então seu silêncio marca uma paz que nunca mais será quebrada, nem politicamente, nem socialmente, mas em todos os níveis da existência. Ainda assim, as Escrituras deixam um pequeno mistério. Apocalipse 21, diz que o mar já não existe, mas nunca diz que Leviatã se foi. Alguns antigos rabinos acreditavam que ele apareceria no fim dos tempos, servido no banquete dos justos, sua carne sendo alimento e sua pele formando uma grande tenda para os redimidos. O Apocalipse não confirma isso, apenas remove seu domínio. Não é uma morte com espetáculo, é um exílio sem retorno. O monstro que um dia rugiu, agora desaparece sem som. Você talvez espere uma batalha final, mas o Apocalipse termina com ausência, não com barulho, sem março, sem caos, sem razão para temer. Apenas silêncio. Você consegue aceitar esse tipo de vitória? Uma sem espetáculo? Alguns dizem que Leviatã era apenas um símbolo, mas isso não se encaixa no padrão. Se fosse só simbólico, por que Cristo andou sobre o mar? Por que Jó recebeu um capítulo inteiro descrevendo-o? Por que Isaías prometeu sua derrota e Apocalipse mostrou o mar sendo apagado? As Escrituras o tratam como real, criado por Deus e vencido por Deus. Mesmo que Leviatã não fosse carne, mas uma força espiritual, o resultado é o mesmo. Ele reinou por um tempo, resistiu e agora se foi. Ou talvez não se foi, apenas silenciou. O que permanece é reverência, não o medo do perigo, mas o assombro da paz. O silêncio após a tempestade quando você percebe que o mundo mudou. Leviatã moldou os medos das nações e o orgulho dos homens, mas agora ele está ausente, e essa ausência parece imensa. O Apocalipse encerra a história, mas deixa uma pergunta. Será que ele pode voltar? Não como criatura do abismo, mas como orgulho no coração humano. A guerra termina não com fogo, mas com silêncio. O cavaleiro voltou, o trono foi estabelecido e o caos não existe mais. Seja Leviatã destruído ou simplesmente desfeito, uma verdade permanece. Só Deus comanda o abismo, e agora o abismo está calmo. Leviatã nunca foi apenas uma criatura. Ele representa o silêncio nas Escrituras, a parte sugerida, mas nunca totalmente explicada. Não é exatamente um inimigo, mas também não é aliado. Deus o criou, mas nunca o vemos se curvar. Seu hálito é descrito como fogo, sua natureza é antiga e sua presença aguarda em algum lugar abaixo do que entendemos sobre a criação. Costumamos ouvir que quando Deus criou o mundo, ele o concluiu totalmente, que o caos foi vencido de uma vez por todas. Mas e se ele apenas foi contido? E se parte desse poder ainda existir, esperando sob a superfície, não em rebelião, mas em obediência, à espera do comando de Deus? O mar pode ter desaparecido e as tempestades podem estar calmas, mas o poder que um dia se moveu sob elas ainda existe, mantido sob controle. Esse pode ser o propósito final de Leviatã. Não nos assustar, mas nos lembrar de que a humanidade nunca foi feita para controlar tudo. Há limites para o que podemos dominar. Só Deus fala ao abismo e só Ele é obedecido. Só Ele caminha sobre as águas que um dia esconderam monstros. Então a pergunta permanece:
Se esse silêncio for quebrado, se o mar retornar e os limites forem removidos, o que se levantará para nos encontrar? E estaremos prontos para isso? Obrigado por assistir. Curta e inscreva-se. Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser ver mais, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela.